Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rosicler e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arte para o 8º ano. Arte da escarificação, do piercing e das tatuagens. Sim, isso também é um modo de arte, ok? E nós vamos falar agora sobre a escarificação. O que é a escarificação? Que nome estranho que é esse, pessoal? Ela é um processo bastante comum entre as tribos africanas. Eles marcam o corpo como simbolismo de tradição, de nascimento, de batizados. Em alguns casos, as cicatrizes provocam sinais que são considerados sinais de beleza. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo nestas imagens na tela. Vejam os corpos trabalhados aqui com a escarificação, né? Que são essas pequenas marcas, cicatrizes que vocês podem observar no corpo. Na próxima imagem, nós temos também aqui, né, uma escarificação trabalhada no rosto e com a seguinte mensagem, dizendo que a escarificação é um sinal de força e de beleza para as tribos africanas. Vamos lá então, gente? Nós vamos falar também hoje sobre a tatuagem, isso mesmo, que é a pintura permanente, né, que as pessoas fazem no seu corpo. A tatuagem, gente, é um tipo de pintura corporal que está presente na nossa civilização há muitos anos. Assim como a escarificação, assim como a maquiagem. As pessoas, elas costumam marcar os seus corpos permanentemente em busca de se diferenciar dos outros indivíduos, passar mensagens ou ainda pela própria tradição, mostrando a sua autenticidade. Há também tatuagens feitas como homenagens às pessoas que foram importantes, né, na vida de alguém. Nós vamos seguindo adiante, então, eu quero que vocês observem aqui na tela essa imagem, né, bastante antiga, para nós sabermos que a tatuagem já vem ao longo dos anos sendo desenvolvida. E provavelmente as pessoas de alguns povos desenvolveram as pinturas permanentes como um intuito de fixar uma história no seu corpo. Sim, as tatuagens também contam histórias. Nós vamos falar um pouco ainda, né, nessas transformações corporais, né? Nós vamos falar das pinturas corporais indígenas, isso mesmo, que podem ser aquelas pinturas que saem rapidamente, como também pinturas que duram um pouco mais de tempo, geralmente pintadas com pigmentos naturais, certo? Essas populações, gente, elas pintam os seus corpos como forma de exercer a sua espiritualidade ou ainda o seu senso de coletividade. Geralmente, essas pinturas são feitas para serem usadas em momentos especiais, como celebrações, rituais, né? Seja de luto, casamento, caça, a preparação para a guerra ou ainda para a cura de doenças, o nascimento de pessoas, ok? E eu quero que vocês observem comigo aqui agora algumas pinturas corporais. Acompanhem aqui na tela comigo algumas pinturas corporais indígenas. À esquerda nós temos uma mulher cadivel adornada com pinturas corporais e à direita nós temos uma criança caiapó com o corpo pintado também. Além disso, ela traz lindos adornos, né, gente? Pulseiras, braceletes. E seguindo adiante, nós vamos falar sobre uma etnia muito conhecida aqui no Acre, que são os Kaxinawá, o povo Runicuim, que tem os seus quenês, né? Os quenês Kaxinawás, que são trazidos muitas vezes dentro de quê? Na pintura corporal, nas suas vestimentas, nos seus adornos, cocares, tá? Daí a gente vai acompanhar aqui na tela um pouquinho sobre essa história, né? Os Kaxinawás, gente, eles pertencem à família linguística Pano e eles habitam aqui no Brasil, né? Lá desde o leste peruano, nos Andes, até a fronteira com o Brasil. Aqui no estado do Acre, eles ocupam o Alto Juruá e o Purus. E no Amazonas, o Vale do Javari. Eles são uma população de 4.500
pessoas. Olha que bacana, pessoal. Seguindo adiante, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os quenês, né? Runicuís. O que são esses quenês? São grafismos indígenas, é a escrita indígena, certo? Através de desenhos. Eles são chamados de pinturas verdadeiras, aplicados em pinturas corporais, como nós já falamos antes, nas tecelagens, nas cestarias, nos texumes e também nas cerâmicas. O estilo Quenecuim, ele contém uma variedade imensa de motivos e muitas vezes pode, inclusive, significar mais de uma coisa, né? Ter mais de um sentido, certo? E agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens, gostaria que vocês acompanhassem aqui na tela comigo, tá? Nós temos aqui uma pintura corporal de um quenê, Kaxinawá, né, Runicuim, pintura de rosto também. Na próxima imagem, nós temos uma lindíssima imagem do Festival Internacional dos Povos Runicuim de 2017. Nós podemos ver a presença dos quenês, né, tanto na vestimenta indígena quanto na pintura corporal, né, e nos adornos, né, no colar, no bracelete que ela está usando, na pulseira que ela está usando, certo? Continuando aqui nas imagens, nós temos mais imagens do Festival Internacional do Povo Runicuim, tá? Onde nós novamente podemos ver os quenês, tanto na pintura de rosto, né? Nas vestimentas, nos adornos, nos cocares, certo? Esses desenhos geométricos que vocês estão podendo observar aí são os quenês, certo? E um pouquinho mais dos povos Runicuim, Kaxinawá para vocês também, tá? Com mais pinturas corporais, as vestimentas que eles utilizam, certo? Continuando ainda com etnias indígenas do nosso Acre, nós temos uma jovem Yawanawá, né, com pintura também de rosto, certo, gente? Aqui nós temos duas mulheres axanincas também, com pinturas corporais, né, vestimenta indígena, certo? Característico dessa etnia. Mais uma imagem dos povos axanincas, certo? E continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre os piercings, isso mesmo, né? Um assunto bem controverso, certo? Os piercings, né, que começaram todas essas histórias como brincos, né, pessoal? Eles não são ornamentos da atualidade, não. Não são coisas de agora que surgiram como modismo. Não, eles têm história, gente. A palavra piercing, ela é inglesa, né? E tem a tradução como perfuração, a arte de perfurar o corpo. Isso mesmo, né? E ela está presente ao longo de toda a história da humanidade. Não existe um momento certo para a origem do piercing, mas a gente sabe que há muitos mil anos atrás já se fazia uso de piercing, tá? Eu quero que vocês observem aqui na tela comigo essas duas imagens, né? Nós temos uma imagem, a primeira, né, com vários piercings aqui colocados em todo o rosto. Depois nós temos uma mulher indiana, né? Vejam que além dos piercings, ela traz também a pintura corporal nas mãos, né? Que é feita com rena. E para fechar, essa imagem também aqui, possivelmente de um casamento indiano, né? Toda ornamentada com piercings. Certo, pessoal? E dando continuidade, nós vamos falar, gente, que há 4.000 anos antes de Cristo, os esquimós já utilizavam ornamentos semelhantes aos piercings. 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, eles já faziam uso de piercings no umbigo como forma de demonstrar a realeza. 2.000 anos antes de Cristo, na China, já se fazia o uso de objetos semelhantes a piercing. E 900 anos antes de Cristo, os astecas e os maias confeccionavam cavidades no esmalte dos dentes, ou seja, faziam a colocação de pedras preciosas nos dentes, sem contar que também usavam ornamentos semelhantes aos piercings no próprio corpo, ok? E nós temos agora uma atividade prática. Se você puder,
retorne essa aula lá no portal Eduque e você vai acessá-la novamente. Observe todas as imagens que você puder. Acompanha comigo aqui na tela a atividade, tá? Que eu quero que você faça a leitura junto comigo. Você pode observar, gente, todas as imagens que você viu durante essa aula e criar um desenho criativo, bem bonito, tá? Sobre essas imagens que você viu. Vocês viram quantas tintas, né? Quantas possibilidades de tinta foram usadas aí nas pinturas corporais indígenas? Será que você teria, de repente, um pigmento natural na sua casa? Aquele coloralzinho que a sua mãe coloca, né, na comida, ele serve como tinta também. E aí você vai criar um desenho bem bacana sobre essa aula, falando sobre os piercings, sobre a escarificação e sobre a tatuagem. E vai depois, claro, mostrar para o seu professor, tá certo? Se você quiser mais informações e assistir novamente a essa e a outras aulas de arte, você vai acessar a plataforma Eduque, tá bom? Um abraço para você, até a próxima. Tchau!